Vocês estão aqui na minha aula? Tá aparecendo a aula para vocês? Não. Não, assim? Sim, tá aparecendo. Ah, beleza. Então, vamos voltar lá. Então, quando eu falo de tratamento, o que a gente acontece? Fala que é broncodilatadores. Isso para vocês, gente, parece assim, algo de outro mundo. Então, eu vou tentar explicar da forma mais clara para vocês, tá? Então, agonistas beta-2 adrenérgicos, antagonistas colinérgicos e muscarinos e as xantinas. Além disso, eu preciso de quê? De anti-inflamatórios para prevenir a exacerbação e progressão da doença. Então, veja bem, a gente fala de agonista beta-2 adrenérgico. O que acontece? Quando a gente fala de beta-2, eu estou falando de receptores adrenérgicos, né? Quando a gente fala de receptor, tem dois receptores. Você tem o receptor alfa e tem o receptor beta. Só que na asma tem interesse em tratar só os beta-2. Por que o beta-2? Quando eu ativo esse receptor, o que é o receptor? Gente, não tem a chave fechadura? Eu vou encaixar a chave nesse receptor, beta-2. Ele vai para o músculo assim, olha, você tem que relaxar. Então, ele vai causar um relaxamento muscular, onde? Nos brônquios. Nos brônquios, a pessoa está com crise de asma, né? Quando o beta-2 é ativado, gente, ele vai gerar um relaxamento muscular nos brônquios. Então, aquele brônquio que estava contraído, ele vai ficar o quê? Dilatado. Quando a gente fala de agonistas adrenérgicos, norepinefrina, epinefrina, são fármacos o quê? Naturais. Os demais são o quê? Modificados que vão preservar o seu grupo. Então, por isso que são chamados colicolaminas. Eu quero que vocês se atentem a esse nome? Não. Eu quero que vocês entendam o processo, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão se ligar ao receptor e vão promover sua ação de broncodilatação. E se desliga rapidamente. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, o que acontece? Promove broncodilatação, desliga. Promove a broncodilatação, desliga. Então, quando a gente fala de agonistas, né, beta-2 adrenérgicos, eles dividem em dois grupos de curta duração, de curta ação, que é o salbutamol e o fenoterol, tem aqui o salbutamol e o fenoterol, e quem? A terbutalina. Então, beta-2 adrenérgico de curta ação, salbutamol, fenoterol e terbutalina. E de longa duração, eu associo o quê? O salmoterol com um formoterol, que é o seretide. Então, seretide 25 por 250, 25 por 125, 25 por 500. Então, eles são utilizados aqui para manutenção da doença. Eles não devem ser prescritos para alívio sintomático. Se a pessoa não tem sintomas, ela vai tomar? Não. E de ação curta? São de alívio imediato. Então, se eles são de alívio imediato, peraí, deixa eu anotar um negócio aqui, não esqueço. Se eles são de alívio imediato, o que acontece? A pessoa tem crise. Eu preciso de medicamento rápido, de ação curta, que vai gerar um efeito para aquela hora que o paciente precisa. Então, eu quero provar uma broncodilatação imediata. Então, eu vou usar o quê? Ou o salbutamol, ou uma terbutalina, ou um albuterol. Então, por quê? Eu quero resolver o processo do paciente na hora. Então, vocês já ouviram falar o seguinte, a pessoa que usa bombinha, ela tem uma taquicardia, ela fica com o coração acelerado. Por quê? Eu não consigo somente atingir somente os pulmões. Eu atingo também o músculo cardíaco. Nisso dá o quê? Isso gera um ataque cardíaco, aumenta meus batimentos cardíacos.
Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. O que mais eu quero falar para vocês? São de ações curtas utilizados conforme necessidade, alívio imediato. O uso contínuo não traz benefício. Eu vou usar um salbutamol durante longo prazo? Não, por quê? Ele é assintomático. Então, se ele é assintomático, só quero somente para prevenir, eu vou usar um de ação longa, que é o salmeterol. Olha que tem diferença. Um é salbutamol, curta, longa, salmeterol associado a formoterol, tendo utilizados para manutenção do tratamento e não devem ser prescritos para alívio sintomático. Quais são os efeitos comuns? Tremor, câimbras e alterações metabólicas. Hiperglicemia, que é aumento da glicose, hipocalemia, que é diminuição do cálcio. Então, se a pessoa tiver osteoporose, ela não pode usar. E hipomagnesia, que é o quê? Diminuição do potássio. Se diminui potássio, vem aqui, ó. Cadê a cãibra? A cãibra. A pessoa sente cãibra em que situação? Quando ela está com queda de potássio. Por que um atleta ele come muito banana? Banana é rica em potássio para evitar cãibras musculares. Então, já ouviu falar só com cãibra, dá o que para ela? Da banana. Muito bem. Certo, é aqui, gente? Certinho. Beleza. Então, quando eu falo aqui para vocês, que os agonistas beta-2 adrenérgicos se dividem em dois grupos de curta ação, que é o salbutamol e fenoterol, e de longa ação tem o quê? Salmeterol com formoterol. Eles vão fazer o quê? Se ligar ao receptor por pouco tempo e vai promover sua ação de broncodilatação. E se desligam pouco tempo. Depois, até gerar o quê? O alívio dos sintomas. Agora, quando eu falo do beta-2 de longa ação, por exemplo, salmeterol e formoterol, eles vão se ligar aos receptor beta e ficam ligados por muito tempo. Então, estão entendendo por que eu uso um para curta duração e o outro para longa duração? Quando eu uso de curta duração, ele vai ligar esse receptor e vai se desligar. Liga esse receptor e desliga. Então, eu não vou ter um efeito a longo prazo. Quando eu tenho a longo prazo, o que acontece? Olha, quando eu uso, por exemplo, o salmeterol e o formoterol, eles se ligam ao receptor beta e ficam ligados o quê? Por muito mais tempo. Se eu fico apertando o dedo na campainha, o que vai acontecer? Essa campainha fica disparada até o quê? Eu tirar o dedo. Tom de ação curta, como se fosse a campainha. Aperto, ela toca. Tiro o dedo, ela para de tocar. Aperto, ela toca. O outro não. Ele liga, aperta, liga um privado entupido, uma descarga, né, aquela válvula que você segura e ela não para de sair água. Entenderam, meninos? E quais são os efeitos colaterais para vocês entenderem? Novamente. Tremores, como falei para vocês, por quê? Não existe receptor beta-2 somente no brônquio ou nos vasos sanguíneos. Quando quer promover essa dilatação, existe também receptor no músculo esquelético, que vai aumentar o quê? O tremor. Então, se eu estou ativando esse músculo, o meu músculo esquelético, ele vai fazer? Ele vai fazer assim, opa, tem algo errado aqui, e ele gera esse tremor. Então, por isso que a pessoa que usa uma bombinha de ação curta, ela treme, ela dá ataque cardíaca. Por quê? Eu consigo falar para ele, olha, isso vai agir somente no pulmão. Não, ele não consegue identificar isso. Então, ele vai trabalhar no músculo cardíaco, no músculo esquelético, que pode gerar essa questão de tremor. Então, o tremor, então, é devido ao quê? Veja bem, por que a pessoa treme? Porque não existe receptor beta somente nos brônquios ou nos vasos sanguíneos. Existe também receptor beta onde? No músculo esquelético, que vai ativar esse receptor no músculo esquelético e vai aumentar o quê? Os tremores. E ataque cardíaco? Por que dá essa aceleração no músculo cardíaco? O que acontece?
Os vasos sanguíneos possuem o quê? Um músculo. Meu vaso sanguíneo é um músculo. Ele também tem receptor beta. O que vai acontecer? Eles vão promover o relaxamento dos meus brônquios, olha, meus brônquios. O que eu quero que vocês entendam, gente? Quando eu tô falando de músculo cardíaco, né? Ele tá o quê? Que nem eu mostrei para vocês. Ô, Glória. Deixa eu voltar. Olha aqui, ó. Quando eu tenho um músculo cardíaco, quando eu tenho, ele tá o quê? Eu quero promover a dilatação dele. Não quero? Só que acontece, eu vou dilatar esse músculo, porque eu não quero que ele aumente de tamanho, que ele não está com constrição, eu quero promover a dilatação dele. Mas o que acontece? Nos vasos sanguíneos também possuem músculos, que também têm receptor beta. Então, eu vou promover o quê? O relaxamento dos músculos. Se eu promovo o relaxamento dos músculos, o que vai acontecer? Eu vou promover a vasodilatação. Esse vaso sanguíneo meu não vai aumentar? Se você tem uma torneira, né? Quando você coloca a mão na torneira, essa água não sai com mais força na mangueira? O que o corpo entende? Olha, eu aumentei de tamanho meu músculo. O sangue não vai conseguir passar nesse músculo de forma correta. Por quê? Ele está aumentado de tamanho. Então, o corpo entende o seguinte, vai faltar sangue. Então, o que ele acontece? Ele vai diminuir a pressão e vai aumentar o quê? A frequência cardíaca, porque tem mais espaço para o sangue circular. Então, a minha máquina cardíaca, ela tem que trabalhar o quê? Com mais força, com mais pressão, com mais constância. Com isso vem o quê? O aumento do batimento cardíaco. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos voltar lá. Quando a gente fala das xantinas, o que eu quero falar? Eu quero reduzir o número de células inflamatórias, promovendo também a broncodilatação direta. Então, nesse caso, também eu quero promover a broncodilatação direta. O mais comum dela que eu tenho é a aminofilina. Então, se a pessoa está com falta de ar, eu vou fazer o quê? Se ela chega com uma crise aguda, né, com muita falta de ar no hospital, eles aplicam a aminofilina de forma que venosa, para promover uma broncodilatação de forma imediata. Os anticolinérgicos, deixa eu ver se eu passei eles aqui. Quando a gente fala de anticolinérgicos, o que acontece? Tem que a atropina e o ipatrópio, o atrovente, né, utilizados mais para nebulizações. Os beta-2 vão ativar o quê? O sistema nervoso central. Por ligação a quem? Aos beta-2 e os anticolinérgicos. Veja bem, eu não quero que vocês se atentem a isso, xantinas, adrenérgicos, colinérgicos, anticolinérgicos. Eu quero que vocês entendam o mecanismo. Que nem eu falei, eles promovem o quê? Os outros que nós estamos falando, os beta-2. Eles promovem uma broncodilatação e diminuem a inflamação. Então, por que eu tenho efeito colateral quando eu uso ele? Tem que pensar. Se tem broncodilatação, eu tenho beta-2 também no meu músculo esquelético, então ele vai gerar tremor. Olha, eu tenho beta-2 no músculo sanguíneo, então ele vai gerar o quê? Nos vasos sanguíneos, então ele vai gerar uma dilatação. O organismo entende o quê? Olha, para circular sangue nesse corpo inteiro, eu tenho que diminuir minha pressão, eu tenho que aumentar minha pressão arterial, eu tenho que aumentar meu fluxo cardíaco, eu tenho que aumentar minha frequência cardíaca. Já os anticolinérgicos, eles vão o quê? Eles vão atingir o sistema nervoso central, simpático, né? Promovendo o quê? A broncodilatação. E o parasimpático, a broncoconstrição.
eles agem o quê? Impedindo a broncoconstrição. Como? O que mais que eles fazem? Eles vão agir também, gente, nas glândulas, bloqueando o aumento da secreção. Então, entendendo aqui, os anticolinérgicos, eles vão ativar o sistema nervoso simpático, promovendo o quê? A broncodilatação. Então, o sistema nervoso simpático promove a broncodilatação. O parasimpático promove o quê? A broncoconstrição. Eu quero a broncodilatação ou eu quero a broncoconstrição? Eu quero a broncodilatação. Então, por isso que eu ativo o sistema nervoso simpático e não ativo o sistema nervoso parasimpático, porque o simpático promove a broncodilatação. O parasimpático promove a broncoconstrição. Então, os anticolinérgicos atuam onde? No sistema nervoso simpático, promovendo o quê? A broncodilatação. O que mais que eles fazem? Impedem a broncoconstrição. O que mais que eles fazem? Ativam as glândulas, bloqueando o aumento da secreção entre elas. Os efeitos delas são menores, mas eu tenho que ter cuidado que pode precipitar, que eu não coloquei aqui no slide, um glaucoma. Por quê? Se eu vou diminuir a minha secreção, posso precipitar o glaucoma, porque o sistema nervoso parasimpático é responsável pela drenagem do líquido aquoso do olho. Então, eu tenho que ter cuidado em relação a isso. Ele pode gerar também retenção urinária, ativa também o esfíncter, porque ele vai gerar uma broncoconstrição no esfíncter. Então, por isso que ele pode gerar uma retenção urinária. Ele promove uma broncodilatação no músculo dos brônquios, mas ele promove o quê? Uma broncoconstrição na minha bexiga, no músculo do esfíncter, certo? Quando eu falo de corticoide, esses aí são de vias nasais, né, que eu coloquei para vocês, a beclometasona e a busonide. O que acontece? Só um pouquinho, meninos. Desculpa, meninos, vamos lá. O que os corticoides vão fazer? Então, os corticoides que eu falei, tem que ter muito cuidado em relação a eles de uso prolongado, né? Então, se a pessoa vai utilizar os corticoides de forma esporádica, uma vez no ano, somente em crise, tem que ter muito cuidado com os corticoides em relação ao uso prolongado desses corticoides. Então, o que acontece? Eu quero a menor dose possível, porém de forma mais potente. Então, o que eu quero? A dose necessária para produzir o efeito. Quanto mais potente for esse meu corticoide, menor a dose. E o que eu quero? Menor dose possível de corticoide, devido ao quê? Aos efeitos adversos dele. Porque quanto menor a dose, menor os efeitos adversos. Entenderam? Então, eu quero mais potente para eu ter menor dose. Por que eu quero isso? Porque quanto menor a dose, menor os efeitos o quê? Adversos dele. Certo, gente? Então, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir o processo inflamatório. Como que eles vão diminuir o processo inflamatório? Diminui o número de eosinófilos, diminui os números de hematócitos e com isso o quê? Diminui a secreção da mucosa. Quando tem um processo de asma, eu não tenho lá minha mucosa toda com vasoconstrição e com aumento de secreção, então eu vou diminuir aquele processo inflamatório que tem,
Com isso, eu vou diminuir também a secreção da minha mucosa. Certo? O que pode gerar? Quais são os efeitos colaterais dos corticoides? Disfonia. O que é disfonia? Pessoa que está usando muito tempo, ele pode ficar mais fanhoso, né? Candidíase oral e a tosse. Então, por isso que é importante o quê? De lavar a boca depois do uso. Acabou de usar corticoide, a gente precisa lavar a boca e precisa beber um pouquinho de água. Para quê? Para evitar essa tosse. Ele pode gerar tosse, também pode gerar rouquidão. Quais são seus efeitos sistêmicos? Que eu falei para vocês no início da aula, que a gente tem que ter muito cuidado em relação aos corticoides. Supressão e insuficiência das suprarrenais. Então, o pâncreas para, rim para, a pessoa quase vem a óbito. Quase perdi um amigo por causa de corticoide. Ele tomava um remédio que era manipulado, que vinha do Rio, que ele usava para tratamento de psoríase. Do nada parou de fabricar. E o esposo dele falou que está errado, ele usava para psoríase, não, ele usava para gota. Aí, o que é gota? Aumento do ácido úrico. Parou, não veio, que ele comprava do Rio e vinha. Aí a esposa dele entrou na internet e apareceu: farmácia de manipulação fechada pode incluir na sua forma corticoide de forma indevida. Gente, o cara foi no hospital 1 mês em coma. Parou tudo, parou o rim, parou o pâncreas, parou tudo. Pressão. E nisso ele chegou a pesar 150 quilos. Por quê? E a gente achando que ele estava engordando. A gente não nem sabia que estava sendo manipulado. A esposa dele achando que ele estava engordando. Ele estava inchado, totalmente inchado. Por quê? O corticoide ele promove o aumento do líquido, né? Então a pessoa fica inchada, retém líquido. O rim parou, visão parou, pâncreas parou, diabetes foi para a altura, ele quase teve que fazer hemodiálise. Foi uma situação crítica. Então, por isso, quando eu falo dos efeitos sistêmicos, estou falando de supressão e insuficiências suprarrenais. Então, ele pode gerar aparecimento de hematomas, pode gerar osteoporose, pode gerar glaucoma, pode gerar anormalidades metabólicas, como glicose, aumento de insulina, aumento de triglicerídeos, pode gerar distúrbios psiquiátricos, como euforia e depressão. Então, por isso, quando te dá prednisona para criança, ou prednisolona, algum corticoide, a gente indica usar esse corticoide pela manhã. Por quê? Porque a criança fica eufórica. Então, se a criança fica eufórica, eu vou dar um corticoide para a criança 10 horas da noite, a criança pendurar no ventilador, minha filha, vai rodar nesse ventilador a noite inteira. Então, corticoide a gente usa pela manhã. Por quê? Para não gerar perda de sono. Certo? Certo, meninas? Certo. Aqui eu coloquei para vocês algum nome de corticoides de inalação, né? Eu tenho a beclometasona, budesonida, flunizonida, fluticasona e triacetamina. Mais utilizados, budesonidas, fluticasona. Budesonida, o nome comercial dele é Buzonide. A fluticasona é o Flutican ou Avames. Esses são os mais utilizados. E o beclometasona, o terceiro mais indicado, que é o Clenil. Então, quando eu falo de fluticasona e mometasona, pouco absorvidos pelo trato gastrointestinal. Então, se a pessoa tem um problema gastrointestinal, a gente vai dar preferência pela fluticasona e pela mometasona. Útil na profilaxia da doença. Então, por exemplo, a pessoa está com uma crise aguda de asma, eu quero diminuir de forma rápida, eu quero fazer com que o paciente tenha uma adesão no tratamento, eu uso esse fármaco de primeira escolha. Para quê? Para ter um alívio mais imediato
desses produtos. Esses nomes de fármacos eu coloquei aqui para vocês só de curiosidade, isso a gente não vai estar discutindo isso em prova, tá? Mas pelo menos para vocês saberem a diferença entre um e outro. Quando eu falo de TPOC, a principal causa dele é o tabagismo. Além do tabagismo, nós estamos falando de quê? Como eu disse, pessoas que cozinharam muito tempo com fogão de lenha ou em tacho, né? Fazendo rapadura. Ele vai gerar fibrose nas vias aéreas, como bronquite e enfisema. Então, a pessoa que tem o quadro de TPOC, ele é irreversível. Uma vez fibrosado, eu não consigo voltar, né, esse quadro, essa elasticidade do brônquio que eu tinha antes. Quais são as características do TPOC? Tosse, expectoração, sibilância e dispneia. Maior cometimento em adultos, fatores de risco, tabagismo, inalação de gases irritantes. Uma outra coisa importantíssima, esses medicamentos para asma e DPOC, na grande maioria deles, vocês conseguem medicamento pelo componente especializado, que vem para Belo Horizonte. Então, uma das características lá que perguntam no protocolo é se a pessoa é fumante. Se a pessoa é fumante, ela não consegue esse medicamento. Então, é uma coisa de curiosidade, né? Se a pessoa for conseguir um medicamento para DPOC, que saiam uns montes, né? As alênias, que é formoterol mais budesonida, ou seretide, que é fluticasona, não salmeterol. Se a pessoa for fumante, ela não ganha esse medicamento, ela perde o medicamento. Aqui eu coloquei os diagnósticos, não vem nosso caso com diagnóstico, mas coloquei para vocês em relação a conhecimento. Então, nós vamos ter os broncodilatadores, os agonistas adrenérgicos e colinérgicos, os anti-inflamatórios, são os corticoides que nós já discutimos, e em um quadro mais avançado da doença, precisa de oxigenoterapia domiciliar, e isso também o município fornece, tá, gente? Alguma pessoa que vai de oxigênio, o município é obrigado a fornecer oxigênio. O próximo tópico que nós vamos discutir é rinite e tosse. Eu queria deixar esse tópico para a nossa próxima aula, para a gente não entrar nele agora e ter que interromper no meio da conversa. Pode ser? Pode ser. Beleza, então, meus amores. Aí, ô Raila, você olha com as meninas lá, me manda depois no WhatsApp, fazendo um favor, quem são e quais grupos que são, Tá, joia, pode deixar. tá? Muito obrigada, tá? Luciane, Oi. nesse trabalho você quer que fale assim, o que é, da características, essas coisas assim? Isso. Eu quero que vocês peguem, por exemplo, deixa eu pegar com o caderno que eu anotei o tópico para a gente falar. Por exemplo, né, eu vou falar sobre efeitos mutagênicos carcinogênicos. Então, vamos pegar os fármacos que são utilizados, os produtos que são utilizados na estética. Esses produtos têm algum efeito mutagênico? Por exemplo, isotretinoína, que é o Roacutan. Ele gera efeitos mutagênicos se a mulher estiver grávida. Eu posso estar usando esse medicamento? Não. Por que eu não posso estar usando? Eu posso fazer a aplicação de um ácido se a pessoa for gestante, se ela estiver amamentando? Não posso. Então, o que vocês explicam? Desde o medicamento, desde o produto, até o quê? Quais são as reações adversas desses produtos? Quais são as complicações? Nas noções de farmacologia dermatológica, o que eles vão trabalhar? Principais classes de medicamentos utilizados em dermatologia. Quais são as principais classes de medicamentos? Quais são as postologias? Quais são a forma de uso? Quais são os efeitos colaterais? Qual é o mecanismo daquele medicamento? Certo? Certo. Beleza, então. Aí nessa aqui que eu dei o primeiro tópico, noções de farmacologia dermatológica.
Aí, principais classes de medicamentos utilizados na estética. Eu tenho para a parte de dermatologia, eu tenho na parte capilar. Então, tem vários fatores que a gente pode trabalhar em relação a isso. Certinho, meu bem? Mas se qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também. Tá? Tá bom. Falou, meninos. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Oi, Jéssica, sua... Oi, Jéssica, você entrou agora, eu finalizei a aula com os meninos. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao trabalho, vocês podem me perguntar, tá? Tá bom. Obrigada, De Jaciara. nada, meu amor. Beijo, com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.